O açúcar tem se tornado uma presença constante em nossa alimentação diária, desde alimentos processados até as sobremesas mais irresistíveis. O consumo excessivo desse ingrediente pode ter impactos significativos na nossa saúde. O aspecto nutricional relacionado ao aumento do risco da obesidade e do sobrepeso está relacionado porque quando a gente consome uma quantidade excessiva de açúcar, esse açúcar ele fica livre, então é energia livre que ela não é gasta por conta do sedentarismo, que também é um dos fatores de risco para a obesidade. As doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas ao consumo excessivo de açúcar, principalmente quando a gente fala de diabetes tipo 2, dislipidemias e doenças cardiovasculares. Estudos científicos têm apontado uma relação direta entre o alto consumo de açúcar e problemas cardiovasculares. O excesso de açúcar na dieta está associado aos fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças do coração. Os açúcares ou carboidratos encontrados nos pães, doces, massas são a principal fonte de energia do nosso organismo. No entanto, quando ingerido em excesso, eles podem ser maléficos. As doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, são a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. O excesso de açúcar pode estar relacionado às doenças cardiovasculares de diversos mecanismos. O primeiro deles é que o excesso de ingestão de açúcar aumenta a resistência da insulina. Isso pode levar ao pré-diabetes ao diabetes. Além disso, a ingestão excessiva de açúcares vai levar a um aumento do peso, que pode cursar com o aumento da pressão arterial. Esse excesso de açúcar no sangue vai ser convertido em gordura e pode levar à inflamação dos vasos. Esse conjunto de diabetes, pressão alta, aumento de gordura no sangue e inflamação dos vasos vai fazer com que a gordura se deposite nesses vasos. Quando o vaso que entope está no coração, isso pode levar a angina, arritmia e até infarto. Quando esse vaso que entope é na cabeça, pode levar ao temido derrame ou AVC. O metabolismo é diretamente afetado pelo consumo desenfreado de açúcar. O pico de glicose no sangue, após a ingestão de alimentos ricos em açúcar, pode levar à resistência à insulina. Uma vez que a glicose é absorvida, ou seja, que a gente ingere açúcar, ao aumento do nível de açúcar no sangue, ao aumento da glicemia. Isso é um estímulo para o pâncreas produzir insulina. Essa insulina vai agir fazendo com que essa glicose da circulação passe para o interior da célula, onde no final de várias reações químicas vai levar à produção de ATP ou de energia. Uma vez que a insulina agiu, essa glicemia vai se mantendo estável. E quando ela começa a cair, um outro hormônio também produzido pelo pâncreas, o glucagon, faz com que esse equilíbrio seja mantido, aumentando a produção de glicose, principalmente a glicose que vem do fígado. A resistência insulínica é quando a ação dessa insulina para a absorção da glicose na célula e os seus efeitos metabólicos é prejudicado. Uma série de causas estão implicadas na origem da resistência insulínica, mas as principais são fatores genéticos, ambientais, comportamentais, a microbiota intestinal e principalmente a obesidade. É importante que uma dieta seja balanceada entre os principais constituintes, carboidratos, no caso os açúcares, gorduras e proteínas. Ou seja, consumir carboidrato ou açúcar é importante, mas o excesso de consumo de carboidrato ou de açúcar está na base de duas grandes doenças, a obesidade e o diabetes tipo 2. Portanto, reduzir o excesso do consumo de açúcar está na base da prevenção e do tratamento da obesidade e do diabetes. Além disso, alguns estudos têm demonstrado uma ligação direta entre o alto consumo de açúcar e o envelhecimento precoce da pele. O consumo exagerado de açúcares, principalmente aqueles de alto índice glicêmico, acabam por promover uma reação que tem sido mais estudada recentemente, chamada glicação, em que o carboidrato faz com que as fibras colágenas e as fibras elásticas se liguem e por conta dessa ligação eles não são mais capazes de fazer uma remodelação tanto do colágeno quanto das fibras elásticas, levando tanto à flacidez quanto ao aparecimento das rugas.
Mas esse excesso não se dá apenas de forma consciente, pois muitos alimentos processados trazem uma apresentação diferente desse ingrediente, o que faz com que ele passe despercebido. A Lei RDC 429/2020, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, trouxe importantes alterações nas regras de rotulagem de alimentos. A RDC 429, ela veio para a indústria para facilitar o conhecimento do consumidor ao comprar aquele alimento. Então, a indústria ela é obrigada hoje a colocar nos rótulos que tem alto teor de gorduras saturadas, alto teor de sódio e alto teor de açúcar, para desmitificar que algum alimento, principalmente que se passa por bom, acaba tendo uma quantidade muito maior desses componentes. A dica sempre é olhar o rótulo nutricional, mas a indústria usa de outros nomes também para identificar o açúcar, como sacarina, sacarose, maltodextrose, os próprios xaropes de milho. Todos esses são os açúcares dentro do componente de um determinado alimento. Então, no rótulo ele não é encontrado somente como açúcar. Embora cortar completamente o açúcar possa ser desafiador, existem alternativas e estratégias para reduzir significativamente o seu consumo. Uma das estratégias mais importantes é a conscientização mesmo. Então, vindo da indústria, que é a fonte maior de encontro desses alimentos de adição que são adicionados de açúcar, a indústria sendo obrigada a colocar no rótulo que aquele alimento ele é rico em açúcar, ele acaba sendo uma das melhores estratégias. Bem como a conscientização da troca desses alimentos, de saber escolher entre esses que têm uma maior adição de açúcar com os alimentos que não têm. Então, a conscientização em torno de uma alimentação mais saudável e também da indústria que vem de frente a isso. Ficar atento às escolhas diárias é o primeiro passo para reduzir os malefícios desse ingrediente aparentemente inofensivo. A decisão de diminuir o consumo de açúcar pode ser um presente valioso para a sua saúde. E lembre-se, pequenas mudanças hoje podem fazer uma grande diferença amanhã.